Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre relações de mercado, ou seja, como as empresas, como os profissionais liberais, como empresários e diretores executivos estão se relacionando com o mercado no Brasil. Eu convidei duas pessoas de extrema experiência dentro disso, publicitário Renato da Mota, 30 anos no mercado, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. Renato, muito obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui com a gente. Boa tarde. E o João Marcos dos Santos, que depois de me abandonar por mais de um ano, resolveu comparecer e praticar jornalista experiente. Vamos falar um pouquinho do currículo também. Obrigado, João, por estar aqui conosco. Atendi o seu chamado, estamos aqui, obrigado você pelo convite. Isso não é chamado, isso é apelo. É diferente. Uma convocação. Uma convocação, exatamente isso. Renato, eu tenho uma visão muito negativa, talvez até de desinformação, e aí tem muitos fatores que podem estar acarretando nisso, do que a gente tem visto de como as empresas estão se colocando no mercado. Quer dizer, seus mais de 30 anos de experiência com publicidade, com grandes empresas que você trabalhou, como é que você tem visto isso? Eu tenho visto que a gente está num momento de transição, de mudança, uma mudança profunda, causada principalmente pelas novas tecnologias, né? E isso tá causando um rebuliço em todos os valores que a gente tinha até então, que já estavam sedimentados na comunicação empresarial, né? Já estavam sedimentados, e todas essas novas tecnologias e essas transições, elas estão causando uma confusão, um momento que necessita de adaptação de todos os agentes aí envolvidos, anunciantes, veículos e agências, inclusive, né, publicitários. Muitos publicitários, há uma mudança de geração, né? Publicitários veteranos estão dando lugar a novos publicitários, e está havendo uma ruptura entre essas gerações, assim como nas empresas. E aí, João? Eu complemento da seguinte maneira, Edmo, Renato, acho que alguns pilares, independentemente de modernidade ou coisa do gênero, alguns pilares eu acho que a gente tem que continuar com a atenção redobrada, que é respeito, credibilidade, transparência. Ou seja, uma marca, um sobrenome, um DNA, um legado de conteúdo merece respeito, mas também as relações têm que ser relações cada vez mais de transparência, de respeito, de credibilidade, tanto de um lado do mercado quanto da outra ponta do balcão, como às vezes se convenciona dizer. Colaboradores internos, parceiros e relação entre cliente, consumidor final, cliente, miolo dessa relação, cada vez mais você tem que preservar a sua imagem e ter uma imagem de credibilidade inovadora, como o Renato falou, aproveitando as novas tecnologias, tem que ter atenção para isso sim, se modernizar, para você sempre procurar ser criativo e inovador, mas mantendo uma relação de respeito. E acho, aqui não querendo misturar os assuntos, Edmo, que não querendo só falar sobre isso como se agora fosse a única coisa que se fala no Brasil, mas a Lava Jato também vem para nos ensinar isso. Quem for mais transparente, mais correto nas relações e tiver conteúdo, bagagem para oferecer, eu acho que vai conseguir se sustentar no mercado cada vez mais competitivo. Bom, e com aventureiros. Mas, Renato, então nós estamos ampliando nosso leque. Quer dizer, é importante o telespectador saber que nós não estamos falando especificamente de ter um bom produto ou de prestar um bom serviço, um médico, um advogado, um engenheiro,
ou uma empresa de prestação de serviço, uma agência de publicidade, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Nós não estamos falando só nisso, um bom produto, nós estamos falando de que, acho que foi você que falou, né, que para ter problema basta estar vivo. Exatamente. Para ter crise, basta estar vivo. Foi você que falou ou foi o Renato? Basta haver relacionamento para Acabou. haver conflito. Se você estiver vivo, vai ter conflito. Quem é casado sabe. Quem é casado sabe. É uma boa ideia. Quem é casado sabe o que é ter conflito. Vizinho. Quem tem vizinho sabe. Vizinho, Né? Então, Renato, eu quero ampliar esse espectro nesse sentido. Ou seja, as empresas, elas precisam ter uma lição de casa interna. Eu não vou nem chamar de endomarketing isso. Eu vou chamar de uma organização interna de comunicação, de desempenho, uma série de coisas, e externa. É isso? Se fala muito hoje, né? Esses nomes, esses desígnios vão mudando com o tempo, né? Se fala muito hoje em processo, que é justamente essas relações internas. Se falava em endomarketing, se falava em organização e método nos anos 80 e hoje está se falando em processo. Mas acaba sendo, como qualquer rótulo, qualquer desígnio, acaba sendo muito limitando demais, né? Tornando algo mecânico, algo que devia ser mais abrangente, como você está dizendo. Eu vejo as empresas, não à toa são chamadas de pessoas, né? Pessoas jurídicas. Então, como resumo, né? Como reducionismo, eu gosto de pensar nas empresas como pessoas também. Eu gosto de pensar que a determinada empresa é como eu. Então, eu busco boa relação com o meu vizinho, eu tenho bons valores, eu sou transparente. Com isso, eu vivo bem, com isso, eu convivo bem, eu sustento o meu papel na sociedade. Então, eu faço essa comparação como reducionismo, nunca é bom reduzir demais, mas como um exercício, é o que eu costumo fazer. Eu comparo as empresas com pessoas, com nós mesmos. Deixa eu chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esferas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, complementando o Renato. Eu acho que nós precisamos entrar um pouco mais em detalhes dessas aparências, João. Gostaria que você esmiuçasse um pouquinho mais. A relação, por exemplo, com a imprensa. Uma empresa, hoje, um profissional liberal, uma empresa de prestação de serviço, uma indústria, está preparada para lidar com a empresa, seja em crise ou não? Muitas vezes não, Edmo. Tem dois extremos aí. Alguns executivos, alguns líderes, alguns empresários, ou tem vaidade excessiva e aí acaba se perdendo, seja para aproveitar uma boa oportunidade, uma boa notícia a respeito da organização dele, da empresa dele, de crescimento, de ampliação, de abertura de uma nova unidade. Isso pode ser, sim, jornalisticamente bem comunicado. Em momento de crise, vem o outro extremo, quando tem alguma crise, que é o quê? Que é a questão do medo da relação com a mídia em geral, com o jornalista em geral. Acham, na maioria das vezes, que é um bicho-papão e que, nossa, o jornalista vem para me trucidar. E muitas vezes vai mesmo. Dependendo do veículo, e vai mesmo. Do assunto, sim. Aí... Procura controvérsia. Sim. Exatamente. É o que dá audiência. É o que dá audiência. E aí o que é importante... Ou leitura, né? Audiência ou leitura. Né? Um treinamento, né? Que é chamado tecnicamente de media training, e um trabalho de relações públicas. Quando a gente fala de trabalho de relações públicas, não significa troca de favores,
não é a velha máxima praticada no Brasil do é dando que se recebe, do eu vou ser bacaninha com você, bonzinho com você, porque lá na frente eu posso precisar de você. Mas o Brasil politicamente ensinou isso para Essas todo bases mundo. Foi assim? Foi essa a educação que a gente teve. Mas esse paradigma é dando que se recebe. Esse paradigma precisa ser quebrado. Por isso que é uma relação de credibilidade, de transparência e profissional, madura, adulta. Relação de mercado com jornalistas, com veículos de comunicação, com formadores de opinião. E como você bem disse, quando você levantou o assunto, não só em momentos de crise, que é quando realmente bate mais o desespero, mas também aproveitando boas oportunidades para você transformar aquele conteúdo em algo interessante. Abertura de uma nova loja de um segmento X. Pô, em momento de crise, o país com essa porcentagem de desempregado, isso é uma notícia que tem que ser destacada e valorizada. E media training, que é o quê? Quem são os profissionais de tal empresa, de tal segmento, de tal área, de tal cadeia produtiva, que devem ser os porta-vozes em determinadas situações. Esses profissionais têm que passar por um treinamento, tanto para situações difíceis, delicadas, quanto para situações positivas, que muitas vezes acaba sendo um tiro no pé. A pessoa relaxa tanto, acho que, não, vou falar só de coisa boa, vou falar que vou contratar 2.000 pessoas, que estou expandindo, que crescemos não sei o que em momentos de crise, chega lá, se embanana e perde boas oportunidades. Ô Renato, nessa sua visão, eu não quero nem falar da área publicitária, por exemplo, de pegar uma logomarca que está indevida, ou uma logomarca que não está correta, porque esse é um erro que se um empresário comete, ele tem que se informar, ele tem que se melhor assessorar e uma série de coisas. Sem dúvida. Mas você como prestador de serviço, por exemplo, quantas vezes o empresário não soube se comunicar com um fornecedor como você? E imagina com tantos outros que ele pode estar errando na comunicação dele. Ele costuma errar por muitos motivos. Por erro na assessoria, né? Por estar mal assessorado, por desconhecimento, muitas vezes por juventude, né? A gente vê muito isso, né? A experiência que nós temos de mercado é um peso enorme em algumas tomadas de decisão. Então a juventude ela interfere no vigor de lado positivo e interfere negativamente no arroubo, na precipitação e muitas vezes no ego. Então o mercado ele esbarra nessas questões. Resta a nós, prestadores de serviço, colocar na mesa, ser transparente, conversar. O diálogo sempre vai chegar no melhor denominador comum. Então é isso que acontece. Tem um consultor de qualidade nacional, Edmo, Renato, chamado Alexandre Rangel, que ele fala em todas as palestras dele, independentemente do segmento de mercado que aquela empresa, que aquele profissional liberal atua. Quais são os 3 pilares importantes no trabalho de qualquer pessoa que tem relação de mercado, e cada vez mais essa relação de mercado é quase instantânea e pulverizada. 3 itens: comunicação, comunicação e comunicação. É onde a maioria se perde, inclusive as empresas de comunicação, que comunicam muito mal. Mas não deixa o nosso telespectador saber, explica lá, que comunicação não é propaganda. Não. Pode até ser a propaganda. Não. É você dar o recado corretamente para parceiros, internamente, na cadeia produtiva, para o cliente final, para o seu colaborador, do porteiro ao mais alto executivo. Se todos estiverem mais ou menos, porque nunca é 100% remando na mesma direção, você vai ter menos retrabalho, menos esforço e vai atingir o objetivo com todo mundo envolvido e mais feliz. O sujeito ali na ponta mais de baixo, digamos assim, ele vai se sentir partícipe daquele resultado final. E com isso há uma criação de valores, né? A empresa começa a criar valores próprios e a criar uma identidade, e isso sedimenta muito, ajuda muito a sedimentar a própria comunicação e sustentar a própria empresa, né? Nos seus processos internos e externos, nas relações, em todas as relações. Eu vou chamar nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.
Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800-775-7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa, João. Especificamente, o empresário acha... aliás, eu vou começar de novo. Uma grande empresa de Ribeirão Preto, há pouco tempo, alguns anos atrás, uma empresa intocável, uma empresa enorme, muito grande, distribuidora, por um descuido no cuidado de um produto, por um descuido na assessoria de comunicação, talvez jurídica, enfim, uma série de coisas, a empresa fechou, a empresa quebrou com um problema. O empresário, ele está preparado para uma morte dentro da empresa, ele está preparado para um panorama de crise dentro da empresa dele? Não. E precisa cada vez mais estar preparado para isso, informado e bem assessorado. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Por mais que não tenha notícia no mercado, mas fechamento de empresa, encolhimento de empresa, abalo de marca, de credibilidade, de prestígio, isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. E eu diria, não tem uma causa isolada, só por isso, ou a maioria é por causa disso, por um comportamento equivocado X, Y, Z. Não tem. Tem desde soberba, arrogância, até aquela situação de que isso não vai acontecer comigo. A própria ignorância. Exatamente. O despreparo e o mau assessoramento. A ignorância não é no mau sentido que eu estou falando, não. A ignorância por ignorar determinadas coisas. Desconhecimento. Ou subestimar, né? Exatamente. Subestimar, é a melhor palavra. Desconhecimento. E muitas vezes por economia, é o barato que sai caro. O brasileiro não tem a cultura da prevenção. O brasileiro não gasta dinheiro com prevenção. É mais fácil depois você remediar na cabeça do brasileiro. Só que esse caminho é tortuoso, arranha demais, machuca demais, abala gravemente e custa caro. Se você fizer um trabalho de prevenção, manutenção, como agir antes, durante e depois de uma crise, de um episódio, um acidente, um incidente internamente ou envolvendo a cadeia produtiva, e treinamento, é muito melhor. Não é que você vai chegar e lidar com aquela situação, maquiando aquela situação, não é isso. Mas você vai lidar de maneira mais responsável, mais madura, mais profissional, mais adulta. Porque você conhece os processos, está bem treinado, bem assessorado e vai saber quais são as melhores ferramentas para agir naquele momento. Há momento de crise aguda, Edmo, Renato, que não é interessante realmente o executivo principal aparecer. E não é porque ele tem que ser escondido, não é isso, porque não é o caso dele aparecer. E há momentos igualmente graves, que é o caso desse executivo principal aparecer sim e dar a cara a tapa. Como saber qual situação que a ferramenta melhor é o executivo vir publicamente e responder às questões e qual situação que não é necessário essa interferência, essa intervenção tão grande? Por isso, uma assessoria, por isso, um aconselhamento preparando esses profissionais para lidarem com essas situações críticas do dia a dia. Isso você está sujeito. Eu estava vindo aqui para o teu programa, deu uma pane elétrica em casa, eu não sei o que é. Eu não tenho uma usina nuclear, eu não tenho nada, mas deu uma pane elétrica lá. Coisas do dia a dia. Ô Renato, um produto, uma empresa, um médico, um advogado melhor preparado, melhor estruturado, grandes marcas multinacionais estão mais preparadas ou elas também têm calcanhar de Aquiles? E esse calcanhar de Aquiles está cada vez mais sensível, não, está muito sensível nesse momento, e que, retomando o tema de abertura, estamos numa transição, muita coisa acontecendo no mundo, na área política, na social, na área tecnológica, e então esse calcanhar de Aquiles está sensível, está muito sensível. E se você pergunta se tem calcanhar de Aquiles, e como tem?
E como tem? Ô, João, pode falar. Ele citou que sai caro, no exemplo que você citou, não saiu caro não, né? Custou a morte só, né? Só. Então não sai só caro. Às vezes é irreversível. E é uma subestimação. É aquela pedrinha no meio do caminho que você acha que não vai tropeçar nela. Uma outra coisa que eu vejo nas empresas é que elas se amparam juridicamente, muitas vezes muito bem, com grandes escritórios de advocacia, advogados, contratam escritórios de advocacia, são preocupadas com as questões jurídicas, são preocupadas com os problemas tributários, fiscais, que são enormes, criminais, cíveis, mas não se preocupam com o problema da comunicação. As empresas mais modernas, mais arejadas, estou aqui querendo desempregar advogados, não é isso, muito pelo contrário. Claro. Mas enxugaram o departamento jurídico, né? É um departamento mais enxuto, alinhado para aquelas questões pertinentes à área jurídica, seja tributária, enfim, e estão cada vez mais investindo na comunicação, com o jurídico muitas vezes alinhado a essa estratégia de comunicação. Ou seja, a estratégia de comunicação não é só para o topo da pirâmide de uma engrenagem, não, é da base até o topo da pirâmide. Porque não adianta nada se tem gente ali na função meio, por exemplo, jogando contra. Sabe um pouco aquela história, Edmo, Renato? E isso acontece mais do que a gente imagina. Poxa vida, eu não tenho aumento há 2 anos e estão expandindo, compraram uma nova fábrica. Ou seja, o próprio colaborador está jogando contra a empresa, no raciocínio dele. E isso interfere sim nas relações de mercado e nas relações de trabalho. Envolver esse funcionário que tem esse pensamento para essa conquista, se ele tiver um aumento melhor ainda, mas enquanto o aumento não vem, envolvê-lo nessa conquista é importantíssimo. Isso passa por uma estratégia de comunicação. Não, me perdoem a metáfora, né? Porque eu sou publicitário, vocês vão entender, né? Mais uma metáfora, mas o setor jurídico é o remédio. A comunicação é a boa dieta, é o exercício, não é? É isso aí. E que vai resolver. Eu quero, com isso, apresentar para vocês uma empresa que chega em Ribeirão Preto chamada O2RM. O2 de oxigênio, relações de mercado, e que vem trazer isso para as empresas da região de Ribeirão Preto. Essa empresa se preparou com grandes empresas de São Paulo, já atuou com diversos departamentos em São Paulo, para trazer esse tipo de relacionamento para as empresas, dos profissionais liberais, para todos os ambientes, de como você deve se preparar nesse relacionamento. E posso garantir para você que essa preparação que você adquire, que você promove dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, essa preparação acalma, aquieta, amaina, ela diminui qualquer consequência grave que possa vir a acontecer dentro do seu ambiente de trabalho. O que eu posso dizer para você é o seguinte: para você ter problema, basta estar vivo. Então é sempre bom precaver e sempre bom ter a melhor solução que possa acontecer, juridicamente e também para a sua marca. Tá bom? Agradeço ao Renato, agradeço ao João Marcos, tenham todos uma boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda.